Fala, meus amigos, tudo bem? E vamos lá para mais um vídeo. Vamos falar sobre o temido motor 1.3 do Renegade. Então vamos lá. Recentemente eu fiz um vídeo falando da 4 rodas, né? Que queria realmente uma explicação para ver se os testes que fizeram, né, realmente tá de acordo com as coisas que eu falei lá no vídeo, né? Que com certeza eles já são bem antigos aí no mercado. Eu sei que eles fazem uns testes bem legais aí dos carros, né? Mas foi um questionamento que eu fiz ali, né? E realmente eu pensava em querer ter uma resposta ali para ver se aquelas informações que eu passei ali batem com os testes dele, né? Em questão de qualidade de combustível, questão de pressão de pneu, questão de temperatura, né? Que altera o comportamento do carro, para realmente eles comprovar, falar, o carro realmente mudou o comportamento através da reprogramação de um módulo para corrigir em questão do nível de óleo, né? Ele está baixando, né? Então, assim, seria interessante essa informação, porque os dados que nem vocês viram lá foram muito pouco diferentes, apenas em um parâmetro dele lá, que deu uma diferença um pouquinho maior, né? Então, quando você pega esses dados menores ali, né, alguma coisinha ali pode acontecer no carro que realmente pode dar essa diferença, né? Mesma coisa que eu falei do combustível um pouquinho diferente pode dar um comportamento diferente também para o carro e, consequentemente, mexer nesses parâmetros de tempo, né, de medição, tá? E aí, o que eu falo, né? Então, assim, quando você entra nos comentários lá, você vê muita gente criticando, né? Fala do motor, fala isso, fala aquilo, como eu já falei milhares de vezes aqui, né? Que quando você pega a estatística, assim, né? Acredito que, cara, se fosse tão ruim assim, tivesse tanto problema, cara, esse carro aqui não estaria nem andando por aí. Ninguém tava comprando, né? Entendeu? Enfim, ia ter um problema muito maior pelo tanto de carros que tem hoje com essa mecânica. Por isso que eu achei uma matéria meio pesada, porque acaba assim impactando o mercado, né? Impacta a montadora, né? Que tá fazendo esse motor, porque você imagina só, a 4 rodas fazendo tudo isso aí, e os caras que estão a fim de comprar o carro, ou se não para quem quer vender, o cara fica travado ali, né? Entendeu? Só que em contrapartida, eu fui curioso, né? Eu entrei no site do Reclame Aqui, né? Só pra você ver como as coisas vão mais profundamente, né? Aí eu li lá uma matéria de um cara lá que falou que comprou o carro, ele rodou bem pouco com o carro, ficou tempo parado, né? Abaixou o nível de óleo, daí foram lá, fez a reprogramação, daí ele falou que o carro está consumindo mais combustível, né? Então tem várias coisas. E aí também, na hora que eu li isso aí, eu falei, cara, será que não foi o combustível também que o cara colocou, que pode estar dando essa diferença? Será que ele fez o consumo na bomba ali, né? Realmente zerando ali o odômetro, para realmente ter uma noção do combustível, né? Então, levantei um monte de coisa ali, não dá para saber, o cara colocou a descrição dele, né? E realmente o cara foi questionar essas coisas ali, depois também de ter visto um negócio da 4 rodas, né, do vídeo. Então você vê que o negócio afeta muito as pessoas, né, a cabeça das pessoas ali de achar que realmente a mercadoria pode ser muito ruim. E no caso dele era um Jeep Compass, não era sim o Renegade, mas sim a mecânica 1.3. Só que em contrapartida eu fiz um levantamento curioso, né? Só para ter uma ideia, porque que nem eu falo, né? Quando você pega a estatística, né? É diferente, né? Para você analisar em questão realmente dos problemas que ocorreram com o carro, né? Eu não sei quantos deve ter registro de problema com o carro, mas assim, com a mecânica, não estou falando assim, no modo geral do carro, né? Porque tem carro que vai sim. Por exemplo, quando você pega um Renegade, pega um Compass, pega uma Toro, às vezes o carro, a construção são totalmente diferentes, então pode ter outros problemas, né? Mas estou falando sim com a mecânica de 1.3 de abaixar o nível de óleo. Então, de curioso, eu peguei e puxei na internet para ver quantos carros ali foram vendidos, né? E aí eu achei algumas informações bem interessantes. Então vamos lá. Quando lançou o Renegade 2022, né? Pode ver aí na matéria, tá falando que em questão de uma semana foram vendidas 10 mil unidades. Então, já dá para ter uma ideia ali, por quê? O Renegade só saiu com mecânica 1.3 esse 2022, né? E realmente tá falando do lançamento desse 2022. 10 mil unidades em uma semana. É pouco carro? Não, não é. Já parou para pensar 10 mil carros com possibilidades de dar um problema no motor 1.3? É carro pra caramba, né? Só que isso estamos falando em uma semana. Então, acredito que se você pegar em todo esse tempo até na data de hoje, foram um carro pra caramba que saíram realmente com essa mecânica 1.3 que todo mundo fala de dar problema. E agora você imagina só se 10 mil pessoas reclamando, ou muito mais ali, se você pegar desde o tempo que começou a vender esse carro. É muito carro, cara, é muito carro, é muita pessoa para reclamar, né? Então talvez o clima estaria muito pesado. Só essa outra matéria, onde a Fiat está comemorando ali as 300 mil unidades vendidas à Fiat Toro, que é desse último modelo, sendo que 52% das vendas foram das picapes a diesel e 48% das picapes flex, ou seja, com a mecânica 1.3 turbo. Então assim,
é carro pra caramba. Então quando você faz o cálculo ali, você vai ver que vai ser abaixo ali de 150 mil, porque se dividir por 2 ali, os 300 mil, né, vai cair para 150 e vai ser um pouquinho abaixo ali dos 150 mil unidades vendidas. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, tem muito carro rodando com essa mecânica, né? Então seria uma coisa absurda se realmente os caras continuassem no mercado com os carros, né, colocando essa mecânica nos carros, né, se fosse tão problemática como todo mundo pega e fala, né? Pode ser que sim, que tenha um número gigante ali, grande, de pessoas que tiveram problema, mas pelo número de carros que tem rodando, olha, sinceramente seria um tiro no pé os caras continuarem colocando essa mecânica no carro como lançou no Fiat Abarth ali, né? Imagina só, você tendo outros exemplos ali, né, e você colocar no outro carro. Não faz sentido, né? Então é a mesma coisa, se você colocar o dedo na tomada e tomar um choque, você vai colocar de novo? Não vai. Então é essa a regra que eu penso, né? Então eu queria ouvir os comentários, ouvir não, ler os comentários aí que vocês pensam disso aí, né? Foi um levantamento bem simples, né? E se levantar no pé da letra ali, imagina o número que vai dar de carro rodando com essa mecânica. Eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho mesmo, né? Já existe o Renegade ali, já faz muito tempo ali que o pessoal faz a locação, né? E recentemente estão trocando por todos os modelos mais novos, né? Então assim, se você pegar a Localiza, por exemplo, que é uma locadora gigante, né? Imagina quantos Renegade tem ali dentro só deles, né? Desse modelo novo 1.3. Tem muitos, fora os outros carros, né? A mecânica 1.3. Então é isso que eu falo. Então quando eu paro para pensar nisso, eu falei, cara, será que é tão problemático assim? Será que é tudo isso que o pessoal pensa? Então por isso que eu acho que tem que pensar muito bem na hora que imputa a matéria assim na cabeça dos outros, porque tem gente que vai achar absurdo, cara. Tem gente que vai achar absurdo. E assim, eu acho que também tem a questão do seguinte, eu lembro que eu falava muito com um amigo meu, e não serve só para esse exemplo, né? E tem a questão das pessoas também que assim, se você pega... Existe a estatística e existe quando acontece com você, né? Então, por exemplo, hoje eu tô falando aqui, mas se der um problema comigo, tiver um negócio, um risco grande ali, né? Dos caras falar, não vamos assumir o risco. Pode ser que eu vou ficar nervoso, vou fazer vídeo aqui, inclusive, ficando nervoso também, né? E aí eu entro para essa estatística, né? Eu tô falando que tem, sim, os problemas. Mas por enquanto tô fora da estatística. Mas quando eu estiver dentro, pode ser que muda o comportamento das pessoas. Mas o problema que é? Não é a questão disso. A questão é realmente imputar as coisas na cabeça das pessoas, falando que um produto é ruim. É isso que eu acho que não bate muito bem, não. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Foi um levantamento muito simples ali, mas tente imaginar agora o tanto que tem rodando com esse motor e tente pensar o tão problemático que é como todo mundo está falando aí, né? E eu queria a opinião de vocês. Escreva aí, vamos conversar. É legal trocar uma ideia, né? Eu quis passar o meu ponto de vista, né? E realmente queria ouvir outros, né? Que nem eu falei, né? Infelizmente, todo projeto pode existir falha, né? Infelizmente, pode existir falha do próprio fornecedor de peça, né? Às vezes não é nem a montadora que deu problema, né? Não estou falando nesse caso, mas estou falando em alguns casos. Pode ser que, tipo, um lote de peça houve algum problema de material ali, pode ocorrer problema, só que todo mundo vai culpar a montadora. Mas na hora que você começa a se aprofundar, você vai ver que alguém lá fez uma peça que não está legal, né? Então tem vários detalhes ali que influenciam num projeto ali, que muita gente às vezes não vai parar para pensar, vai criticar, mas não vai enxergar por esse outro lado, né? E como eu vejo também, que nem eu já falei para vocês no vídeo anterior, às vezes você vê carro muito mais caro ali do que o Renegade, né, dando problema. Esses dias eu assisti um vídeo, o cara falou de um carro da Volvo mesmo, né? Falou que tinha reclamação de clientes falando que estava baixando o nível de óleo, né? Entendeu? Mesma coisa, você pega um Audi, eu não vou lembrar até que Audi, porque eu já tive um, né? Mas eu lembro que tinha algum Audi do A4, por exemplo, não lembro até que ano que é. Se você procurar, você vai encontrar a informação dele de algum problema no motor também, né? Então, ou seja, são carros muito mais caros. Então, às vezes, tipo, acaba acontecendo algum problema, né? Não vou dizer que todos são problema. Às vezes, com alguns, o cara pode ser o premiado ali, né? Como eu falei da mecatrônica do carro, também do meu Audi, né? Você pode ser um sorteado ali e tomar na cabeça, né? Mas é que eu falo, não tem como a gente generalizar, achar que todos os carros são ruins, todos os carros vão dar problema, que não é. Infelizmente não é, porque se você olhar o que eu passei aqui hoje, né? Você vai ver que tem muito carro rodando, né? Você já pega 10 mil carros, é carro pra caramba pra dar problema, né? Imagina
os outros que tem aí que foram vendidos até na data de hoje, né? Então, é isso que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Então, é isso aí, gente. E isso sirva de lição, até mesmo para filtrar realmente quando você vai escolher seu carro, né? Porque nem tudo que a gente vê é aquilo que é de verdade, tá? Da mesma forma que vai ter muita gente que, não estou falando com o Renegade, com outros carros, tem muita gente que pode estar contente com o carro, vai ter gente também que não vai estar contente, né? Então é exatamente, você tem que ver o carro para você. Você tem que procurar informação, mas veja o carro para você. Se você ficar contente, já era, cara. Se o carro não der problema, já era, né? Entendeu? Eu acho que é isso que importa, né? Lógico, tem carro que tem uma tendência um pouquinho maior, pode ter, mas veja todo o contexto do negócio, né? E não vá pela primeira impressão que você tem. E é o que eu falei. Sai a matéria lá de um negócio principal ali, de uma rede grande ali, muita gente vai olhar, lá, não vou comprar. Não vou comprar porque os caras falaram isso. Não, tá. Mas vê a opinião de outras pessoas pra ver como que é. Será que todo mundo realmente teve problema se você pegar? Não. Entendeu? Não teve. Então é isso que eu falo pra vocês. Tá certo? Um grande abraço.